Meu amigo, que sufoco, maluco! Que sufoco, que sofrimento! Como que o Vasco judia da gente, cara do céu? Tô suando frio, maluco. Tô suando frio, cara, de nervoso. O tanto que o Vasco tava pedindo para tomar gol desse time, desse Atlético Goianiense, cara. Que sufoco para classificar para as quartas de final, jogando contra o último colocado do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, era para ter sido goleado lá, achou um gol no final, hoje fez 1-0, tomou um sufoco danado e classificou. Mas enfim, Copa do Brasil é isso. Pode jogar mal, ó. Empate lá, empate fora foi bom. Ganhar de 1-0 em casa, passando sufoco, foi bom também. Por quê? Porque o Vasco classificou, meu amigo. O que vale na Copa do Brasil é classificar. E o Vasco está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. CBF, ó, pode fazer o Pix, premiação de 4,5 milhões pelo Vasco ter chegado até as quartas de final. Parceiro, vamos falar um pouquinho já desse Vasco 1, Atlético Goianiense 0. Que sufoco, maluco, que sufoco. Treinador Rafael Paiva veio com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Michael e Léo, manteve o Léo na zaga, tá? Até porque o Rojas hoje nem estava à disposição. Ele viajou para o Paraguai para acompanhar o nascimento do filho, então ele nem estava à disposição hoje. Você poderia falar, poderia ter colocado o Lincoln. Poderia, mas o Rafael Paiva resolveu dar mais uma chance para o zagueiro Léo. Na esquerda, Piton, que inclusive fez o gol da vitória, mais um gol do lateral artilheiro do Vasco, do Piton. Meio de campo ele veio com 3 volantes de novo, né? Contra o Bragantino, eu lembro para vocês, ele tinha escalado 3 volantes, Hugo Moura, o Souza e o Sforza, tá? Contra o Bragantino, não deu certo essa questão de 3 volantes, tá? Os 3 volantes estavam batendo cabeça e o Souza nitidamente fora de forma, tá? Hoje ele tentou de novo essa proposta com 3 volantes. Veio com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza, os 3 volantes, tá? Colocou o Payet armando jogada e flutuando, tá? O Payet não estava fixo na esquerda, ele ficava na esquerda, ele ia para a direita, ele ficava centralizado. Payet flutuando em todo o campo, tá? Gostei dessa questão da posição do Payet flutuando no campo inteiro. Inclusive o Adson, que tinha ido muito bem contra o Bragantino, também ficou flutuando. O Adson não ficou preso no ataque. O Adson vinha no meio de campo buscar a bola junto com o Payet e tal. Eram os 2 meias atacantes do Vasco, né? E aí na frente o Verratti. Cara, esse esquema foi uma novidade do Rafael Paiva, né? Ele tentando fazer o time ter uma variação tática, tá? Mas não funcionou. Tá? O Adson, que jogou muito bem contra o Bragantino, hoje não foi bem. Tá? Muitas vezes ele, inclusive, se embolava com o Payet ali no meio de campo. Não deu certo essa questão de colocar o Adson e o Payet flutuando flutuando em todo o campo. Não deu certo, né? Porque acabou que o Verratti ficava isolado na frente. Né? Não adiantou. Botou 3 volantes, protegeu. Hoje foi bem melhor do que a última partida, mas também era contra o Atlético Goianiense, que é um time mais fraco do que o Bragantino, tá? Mas o poder de fogo, a criação do Vasco não deu certo, tá? Essa tática de botar Payet e Adson flutuando ali no meio de campo, armando jogadas de ataque, não deu certo. Até porque o Vasco, no primeiro tempo, deu 2 chutes para o gol, 2 chutes de longe do Payet, tá? E é importante falar também, cara, não deu certo também muito porque o Payet tá fora de forma. Né? O Payet tá fora de forma, irmão. Tá pesado,
tá agarrado, é craque, tá? Craque de bola. Você vê que ele toca diferente na bola e tal, mas ele tá pesado, ele tá fora de forma, tá? Ele vem de 2 contusões no ano, tá? Ele entrou em forma, começou esse ano, pré-temporada, emagreceu 8 quilos, agora vai, tava magrinho, já tá pesado de novo, tá pregado no chão. Segundo tempo, teve que tirar ele, irmão. Ele não tocava mais na bola, tava andando. Ah, eu não sei por que tirou. Eu sei, tava morto o Payet, tá? Então o Payet, cara, é craque, mas ainda tá muito fora de forma, tá? E por isso que o time funcionou na criatividade muito pouco no primeiro tempo, muito pouco, tá? O Adson tentou alguma jogadinha, mas nada deu muito certo. O gol do Vasco, cara, o gol do Vasco saiu como? Quando apareceu um elemento surpresa. O Paulo Henrique saiu da lateral direita, foi lá na ponta esquerda ajudar, lá na meia esquerda, ajudar no ataque. E aí, tocou a bola pro Verratti, o Verratti chutou, bola bateu no goleiro, voltou, Piton tocou nela e o gol foi chorado, maluco do céu. Quase que o lateral esquerdo deles tira, mas não tirou. Muito bom não ter tirado. O Vasco fez 1-0 ali ainda no primeiro tempo. Deu uma tranquilidade, né? Para ir pro segundo tempo ganhando o jogo, né? O Vasco... Aí você pensava, pô, segundo tempo vai melhorar, irmão, que nada. Segundo tempo do Vasco foi horroroso. Vasco não jogou nada, maluco, mas nada, tá? Se o Atlético Goianiense fosse um pouquinho melhor, se fosse um pouquinho melhor, teria empatado, teria até ganhado o jogo. O Atlético Goianiense teve mais a bola, passou inclusive o Vasco em posse de bola, tava em cima, tá? Teve um lance lá, o Léo hoje não falhou não, mas tem um lance, cara, tem um lance que aquele Derek entrou um atacante lá, fortão, grandalhão, Derek. Cara, na intermediária nossa, o Derek já jogou o Léo pro chão, aí o Michael veio, fez a cobertura, porque o Michael já tá esperto, né? O Michael pensou, se eu deixar o Léo sozinho, aí vai dar zebra, vou chegar junto, né? E aí chegou na cobertura ali do Léo. Cara, o Vasco ainda teve para tomar gol, o Léo Jardim fez uma grande defesa, uma defesaça, tá? Léo Jardim fez uma defesaça e o Vitor Luiz tirou uma bola dentro da área. Que brincadeira, irmão, brincadeira. Era os 44, se eu não me engano, quase aí o gol de empate dos caras, né? Rafael Paiva depois fez algumas trocas, irmão, as trocas que o Paiva fez, meu amigo, precisava tirar o Payet? Precisava. Mas ele veio com o GB. Cara, o GB entrou perdido, maluco. Mas perdido. Bizarro. O GB tava perdido. Eu pensei, cara, cadê o David? Até outro dia o David era titular. Hoje nem entrou no jogo o David, cara. Por quê? E aí entrou GB perdido. Hugo Moura cansou. Tinha que tirar, beleza. O Hugo Moura sempre cansa, né? Ele é meio pesadão mesmo. Apesar de estar jogando bem em algumas partidas, ele é pesado, é estrutural do jogador. Precisava sair, estava cansado, e aí veio o JP, beleza, mas o JP hoje também não foi bem, tá? É aquela questão do jovem, né? Da oscilação do jovem, ele também estava um tempo sem jogar, a gente cobrava, né? Cadê o JP? Nunca mais tinha entrado. Hoje teve a oportunidade de novo de entrar, ainda bem. Piton pediu para sair, colocou o Vitor Luiz ali na lateral esquerda, e aí a troca, irmão, que eu não consegui entender, eu quero entender até agora, irmão, Ele tirou o Matheus Carvalho, que é o nosso melhor volante, e colocou o Galdames, cara, no jogo, irmão. É bizarro, cara, é bizarro. Ele fez a mesma coisa que fez lá em Goiânia, quando o Vasco ganhou do Atlético Goianiense, de 1-0 o gol do David, vocês lembram? Ele colocou o Galdames, jogador sem intensidade, jogador entra perdido, irmão. Bateu uma falta na lua, jogador horroroso, maluco. Horroroso, cara. Horroroso. Galdames não pode jogar com a camisa do Vasco, irmão. É horroroso esse cara. Eu fiquei pensando, porra, pra que o Rafael Paiva colocou o Galdames? É pra dar emoção no jogo? Colocou o Galdames pra quê? Pra levar pros pênaltis esse jogo?
Porque o Galdames é horroroso, maluco. Não deu para entender. Não deu para entender. E o Vasco tomando sufoco. O Vasco tomando sufoco. Depois o Adson também cansou. Hoje o Adson não foi bem, tá? Não teve o mesmo desempenho que teve na partida anterior contra o Bragantino. Acabou entrando no finalzinho ali o Emerson Rodrigues. Mas enfim, irmão, apesar de todo o sufoco, o que vale, repito, na Copa do Brasil é classificação. E o Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Crise! Ó, esquece crise, irmão. Esquece crise, classificou. Agora sábado, para cima do Fluminense, irmão. Para cima do Fluminense. O Vasco precisa reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro. Irmão, queria que você comentasse aqui a sua opinião sobre esse Vasco 1, Atlético Goianiense 0. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Ama Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!